Em uma lanchonete simples de cidade pequena, um homem riquíssimo entrou apenas para tomar café, sem imaginar que sairia de lá com a própria vida virada do avesso. Bastou um olhar atento de uma garçonete para que um segredo inscrito na pele dele, carregado como tributo sagrado, começasse a ruir. O que estava tatuado naquele pulso não significava nada do que ele acreditou por anos, e a verdade caiu como uma sentença diante de testemunhas. A partir daquele instante, um gesto corriqueiro desencadeou uma transformação emocional que ele jamais poderia prever. Antes de ouvir esse relato impressionante, deixe seu like, comente de onde você nos assiste e inscreva-se para mais histórias de tirar o fôlego. A lanchonete Café Aroma ficava numa esquina modesta. O lugar era conhecido pelos trabalhadores da região como um refúgio de café forte e pão na chapa bem feito, servidos com a eficiência silenciosa de Rose, uma mulher de 52 anos que conhecia cada cliente, pelo nome e pelo pedido. Naquele dia de março, a chuva caía fina e constante, formando pequenos rios nas calçadas e transformando os passos apressados em respingos nas vitrines. Rose limpava o balcão quando a porta se abriu. O sino pendurado acima da entrada anunciou a chegada de alguém que claramente não pertencia àquele ambiente. Um homem alto, de aproximadamente 50 anos, com um terno italiano azul marinho impecável e sapatos que custavam mais que um mês de aluguel do estabelecimento. Seus cabelos grisalhos nas têmporas contrastavam com o resto ainda escuro, cuidadosamente penteados para trás. No pulso esquerdo, um relógio Patek Philippe reluzia discretamente, muito diferente dos Casios e Orientes que costumavam frequentar aquele balcão. Os olhos de Rose, treinados por 15 anos de observação, perceberam algo além da óbvia riqueza. Havia um cansaço por trás da postura impecável, como se o visitante carregasse um peso invisível. Ele escolheu uma mesa no canto próxima à janela, de onde podia observar a chuva caindo sobre os pedestres apressados. "Bom dia, senhor. O que vai querer?" Rose aproximou-se com um bloco de pedidos e um sorriso profissional. "Um café, por favor. Bem forte." A voz era grave, educada, mas com a autoridade de quem estava acostumado a ser atendido rapidamente. "Algo para comer junto? Temos pão na chapa, misto quente." "Só o café." "Obrigado." Enquanto aguardava o pedido, o homem fez um gesto que Rose notou imediatamente. Passou o polegar sobre o pulso esquerdo, logo abaixo do relógio de luxo, como se tocasse algo importante. Foi um gesto quase instintivo, um tique nervoso que revelava algum tipo de conforto secreto. "Aqui está seu café, senhor." Rose colocou a xícara fumegante sobre a mesa. "Rafael. Meu nome é Rafael." Rose sorriu. Raramente os clientes bem vestidos se apresentavam. "Prazer, Rafael." "Sou a Rose." Quando ela se inclinou para colocar o açucareiro, seu olhar captou um vislumbre de tinta sob a manga do paletó. Rafael havia movido o braço e a camisa branca deslizou ligeiramente, revelando o que parecia ser uma tatuagem com caracteres japoneses verticais, feitos com traços finos e precisos. "Bonita tatuagem", comentou Rose sem pensar muito. "É japonês, não é?" Rafael pareceu surpreso, quase desconcertado por um momento. Seus olhos, de um castanho profundo, pousaram primeiro no próprio pulso e depois em Rose. "Sim", disse ele, ajeitando discretamente a manga. "É japonês." Havia algo na maneira como ele respondeu, um misto de orgulho e dor contida que despertou a curiosidade de Rose. Em 15 anos servindo café, ela tinha desenvolvido um sexto sentido para histórias não contadas. "Minha avó era japonesa", comentou ela, enquanto enxugava uma mesa próxima. "Ela me ensinou algumas palavras, mas nunca aprendi a escrever direito." Rafael hesitou por um momento, como se considerasse se valia a pena continuar aquela conversa. Finalmente, com um movimento deliberado, ele puxou a manga para cima, revelando completamente os caracteres japoneses tatuados em seu pulso. "Significa amor eterno", explicou com a voz ligeiramente embargada. "Fiz há 5 anos depois que depois que Helena nos deixou." Rose assentiu com respeito. A palavra partida pairou no ar, não dita, mas compreendida. "É uma bela homenagem", disse ela com sinceridade. "Foi minha forma de mantê-la comigo", continuou Rafael, agora olhando pela janela para a chuva. Helena adorava a cultura japonesa.
Passamos nossa lua de mel em Kyoto. Ela sempre dizia que voltaríamos um dia. Rose percebeu que havia tocado em algo importante. Rafael Allianz. Ela agora podia ver o nome no cartão prateado que ele deixara sobre a mesa ao lado do celular. Não era apenas mais um executivo rico passando por ali. Era um homem carregando uma história. O sino da porta tocou novamente, e Anna Clemen entrou sacudindo um guarda-chuva encharcado. Era uma senhora de cerca de 70 anos, professora aposentada de línguas orientais, que vinha religiosamente todas as manhãs para seu chá verde e pão integral. Bom dia. Rose querida, cumprimentou Anna pendurando seu casaco molhado no cabideiro perto da porta. Que chuva mais teimosa, não é mesmo? Bom dia, dona Anna, o de sempre? Anna assentiu, acomodando-se em sua mesa habitual quando seu olhar encontrou Rafael, ou mais precisamente, a tatuagem agora exposta em seu pulso. A expressão da idosa mudou instantaneamente. Seus olhos se arregalaram e um rubor subiu por seu pescoço. Está tudo bem, dona Anna? Perguntou Rose preocupada com a súbita palidez da cliente. Anna se recompôs, mas seus olhos continuavam fixos na tatuagem de Rafael. Sim, sim, querida. Só um pouco de frio com essa chuva. Mas algo estava errado. Rose conhecia Anna bem o suficiente para saber quando a idosa estava desconfortável. E pelo jeito como ela evitava olhar diretamente para Rafael agora, algo naquela tatuagem a tinha perturbado. Rafael, alheio à reação de Anna, continuou bebendo seu café enquanto respondia a uma mensagem no celular. O relógio marcava 10h37 e o homem ocasionalmente consultava o tempo, como se estivesse esperando ou atrasado para algo. Rose aproximou-se de Anna com discrição enquanto servia seu chá verde. Dona Anna, aconteceu alguma coisa? Sussurrou. A idosa hesitou, olhando de soslaio para Rafael. Rose, aquele homem. Você sabe o que está escrito no braço dele? Ele me disse que significa amor eterno, uma homenagem à esposa. Anna balançou a cabeça lentamente, com uma expressão que misturava compaixão e desconforto. Não, querida. Não significa isso. Nem perto disso. Rose sentiu um frio na espinha. O que significa, então? Anna aproximou-se mais, baixando ainda mais a voz. Significa carne fervida. Como assim, carne fervida? Rose repetiu incrédula. Exatamente isso. É o termo para um tipo de cozido. Quem fez essa tatuagem nele cometeu um erro terrível ou... Anna não completou a frase, mas a implicação pairou no ar. Ou foi uma brincadeira cruel? Rose olhou para Rafael, agora com uma mistura de compaixão e horror. Aquele homem elegante e poderoso carregava no pulso não uma declaração de amor eterno à esposa falecida, mas carne fervida, que aparentemente ele mostrava aquilo com orgulho, sem saber. O que eu faço? Sussurrou Rose para Anna. Devo contar a ele? A pergunta ficou sem resposta imediata. Anna mordeu o lábio, dividida entre a verdade dolorosa e a mentira confortável. Do outro lado da lanchonete, Rafael olhava a foto na tela do celular. Uma mulher sorridente ao lado dele, ambos em frente a um templo japonês. 5 anos, murmurou Rose. Ele carrega isso há 5 anos pensando que é uma homenagem. E naquele momento, como se tivesse ouvido seu nome sendo pronunciado, Rafael levantou os olhos e encontrou os olhares de Rose e Anna fixos nele. Algo na expressão das duas mulheres o fez franzir a testa intrigado. Algum problema? Perguntou ele. A lanchonete silenciou. Apenas o barulho da chuva e o zumbido baixo da geladeira preenchiam o espaço entre a pergunta e a resposta, que ainda não havia sido formulada. Silêncio que se seguiu à pergunta de Rafael parecia pesar toneladas. Rose e Anna trocaram olhares rápidos, cheios de hesitação. Como contar a um desconhecido que o símbolo que ele carregava com tanto orgulho e dor não era o que ele pensava? Na verdade, Rose começou, mas foi interrompida pelo celular de Rafael, que vibrou intensamente sobre a mesa. Ele atendeu com a eficiência de quem está acostumado a resolver problemas urgentes. Allianz. Sim, estou ciente. Não aprovei ainda. Diga à diretoria que estarei lá em meia hora. Desligou com um suspiro quase imperceptível. Preciso ir. Quanto devo? R$8, respondeu Rose automaticamente, ainda dividida entre o alívio pelo adiamento da verdade e a culpa por não tê-la revelado. Rafael deixou uma nota de 50 sobre o balcão.
Fique com o troco. Ajustou o paletó, fechou cuidadosamente o botão e se dirigiu à porta. Antes de sair, porém, virou-se para Rose. Voltarei amanhã. Gostei do café. Quando a porta se fechou, Ana e Rose se entreolharam. O que fazemos agora? Perguntou a garçonete. Ana suspirou profundamente. Se ele voltar, teremos que contar. Não podemos deixá-lo continuar assim. O dia seguinte amanheceu sem chuva, mas com um céu carregado de nuvens que prometiam mais água. Rose chegou cedo para abrir a lanchonete, seu pensamento voltado para o homem do terno elegante e a tatuagem equivocada. Às 10h30 em ponto, como se tivesse marcado um compromisso formal, Rafael Allianz entrou novamente no Café Aroma. Vestia outro terno igualmente impecável, mas desta vez em tom cinza chumbo. Sentou-se na mesma mesa da véspera. Bom dia, Rose, cumprimentou, com uma familiaridade que surpreendeu a garçonete. O mesmo café de ontem, por favor. Ela assentiu e foi preparar o pedido, sentindo o coração acelerar. Ana ainda não havia chegado, e Rose não sabia se tinha coragem de contar a verdade sozinha. Enquanto servia o café, notou que Rafael parecia menos tenso hoje, quase relaxado. Sabe, ele começou olhando para a xícara. Faz tempo que não entro num lugar assim. Minha esposa e eu costumávamos frequentar cafeterias pequenas quando éramos jovens. Antes do sucesso. Rose sentou-se à frente dele, incentivada pelo tom confessional. Como vocês se conheceram? Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Rafael. Na faculdade. Eu estudava administração e ela, artes visuais. Nos conhecemos porque ela precisava de alguém para posar para uma série de retratos. Eu precisava do dinheiro. Ele riu, um som surpreendentemente jovem para alguém com sua aparência austera. Ela era brilhante. Via coisas que ninguém mais via. Ela era japonesa? Rose perguntou, tentando entender a origem da tatuagem. Não, brasileira mesmo. Mas era apaixonada pela estética japonesa. Dizia que havia uma beleza única na simplicidade, na imperfeição aceita. Ele passou o polegar sobre a tatuagem, ainda coberta pela manga. Helena via beleza nas coisas quebradas. O nome dela foi dito com tanta ternura que Rose sentiu os olhos marejarem. Este homem amava profundamente sua esposa. Como dizer-lhe a verdade agora? O sino da porta soou e Ana entrou. Ao ver Rafael, hesitou por um segundo, mas decidiu sentar-se. Rose fez um gesto discreto para a idosa, sinalizando a dificuldade da situação. Rafael, disse Rose reunindo coragem, esta é Ana Clemen. Ela é professora aposentada de línguas orientais. Encantado. Rafael cumprimentou com um aceno de cabeça. Estudou no Japão? Sim, vivi lá por quase 20 anos, respondeu Ana, seus olhos inevitavelmente sendo atraídos para o pulso coberto dele. Um brilho de interesse surgiu nos olhos de Rafael. Mesmo? Helena teria adorado conhecê-la. Ela tinha fascínio pelo Japão. Ana sorriu gentilmente. Sua esposa? Sim. Rafael assentiu e novamente aquele gesto, o polegar sobre o pulso. Ela se foi há 5 anos, câncer. O silêncio que se seguiu foi respeitoso. Rose e Ana se entreolharam novamente, e alguma decisão silenciosa foi tomada entre elas. Senhor Allianz, começou Ana. Com a delicadeza de quem caminha sobre gelo fino, não pude deixar de notar sua tatuagem ontem. Rafael pareceu momentaneamente surpreso, mas então sorriu e levantou a manga, exibindo os caracteres verticais com um orgulho quieto. Foi minha homenagem a Helena. Significa amor eterno. Pelo menos é o que deveria significar segundo o tatuador. Ana respirou fundo. Senhor, Rafael, por favor. Rafael, eu domino japonês há mais de 50 anos e... Ela hesitou. O que está escrito aí não é amor eterno. O empresário franziu o senho, confuso. Como assim? O que está escrito, então? Rose se aproximou, pronta para oferecer apoio enquanto Ana falava com suavidade. Está escrito carne fervida. O rosto de Rafael congelou. Por um instante, parecia que ele não tinha compreendido, como se as palavras fossem em uma língua estrangeira que seu cérebro se recusava a traduzir. Então, lentamente, a compreensão se espalhou por seu semblante. Carne. Fervida? Repetiu ele quase em um sussurro. Ana assentiu tristemente. É um termo culinário. Para um tipo de cozido. Rafael empalideceu. Seus olhos alternavam entre o próprio pulso e o rosto de Ana.
como se esperasse que ela de repente sorrisse e dissesse que era apenas uma brincadeira. Mas a expressão da idosa permaneceu solene e compassiva. Tem certeza? A voz dele saiu estrangulada. Absoluta. Sim, confirmou Ana. Sinto muito. A realização parecia estar caindo sobre ele em ondas consecutivas, cada uma mais devastadora que a anterior. 5 anos. 5 anos carregando aquilo, mostrando para pessoas, usando como símbolo de sua devoção. Ele começou, mas as palavras pareceram falhar. De repente, o homem poderoso, o empresário de sucesso, parecia pequeno e vulnerável. Quer um copo d'água? Ofereceu Rose, preocupada com a palidez dele. Rafael não respondeu. Seus olhos estavam fixos em algum ponto distante. E Rose percebeu que ele não estava mais completamente presente naquela lanchonete. Estava perdido em memórias, percorrendo 5 anos de significado falso. Mostrei isso para todos, murmurou ele finalmente. Para nossa filha, Kiara. Para os sócios. Fiz apresentações em conferências, usando esta história como exemplo de superação. Contei para plateias inteiras como este símbolo me ajudou a superar a perda. Sua voz falhou novamente. Rose colocou gentilmente a mão sobre o ombro dele. Respire fundo. O tatuador era americano, continuou Rafael, agora falando rapidamente, como se precisasse expurgar as palavras. Disse que tinha estudado no Japão. Cobrou uma fortuna. Eu pedi amor eterno. Mostrei a ele escrito num papel que um tradutor me deu. Como isso aconteceu? Ana balançou a cabeça. Pode ter sido um engano honesto, ou alguém achou divertido brincar com a dor de um viúvo, completou Rafael amargamente. O termo viúvo pareceu desencadear algo nele. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele tentou sem sucesso conter. Rose rapidamente puxou uma cadeira para ele, que parecia prestes a desabar. Todas aquelas pessoas, continuou ele, a voz embargada. Todas aquelas pessoas que sabiam japonês e viram meu braço. Elas devem ter rido. Rido do homem de terno caro com carne fervida tatuado no pulso. Talvez não, sugeriu Rose gentilmente. Talvez tenham visto o significado por trás do símbolo, não as palavras em si. Rafael levantou os olhos para ela, uma faísca de raiva agora visível através das lágrimas. O significado? Que significado há em carne fervida? O silêncio caiu novamente sobre a lanchonete, pesado como uma cortina de chumbo. Rafael olhou para a tatuagem, agora como se fosse algo alienígena em seu corpo. Eu deveria ter desconfiado, disse ele, a voz baixa. Helena teria desconfiado. Ela sempre verificava tudo 2, 3 vezes. Era meticulosa. Ana e Rose permaneceram em silêncio, respeitando o processo de absorção daquela verdade incômoda. Lá fora, a chuva recomeçou, primeiro com gotas esparsas, depois em um ritmo constante. O que faço agora? Perguntou Rafael mais para si mesmo do que para as mulheres. Nem Rose nem Ana tinham uma resposta imediata. Como consertar 5 anos de significado construído sobre uma base falsa? Acho que, começou Rose cautelosamente, o que importa não é o que está escrito, mas o que representou para você durante todo esse tempo. Rafael a encarou. Seu rosto uma mistura complexa de emoções. Você está sugerindo que eu simplesmente ignore? Que continue mostrando isso como se fosse um símbolo de amor, sabendo que na verdade é... Ele não conseguiu completar a frase. A chuva do lado de fora parecia ecoar o turbilhão interior de Rafael. Ele permaneceu em silêncio por alguns minutos, contemplando a xícara de café agora fria entre suas mãos. Rose e Ana esperaram, respeitando o processo. Quando finalmente falou, sua voz soava cansada. Sabe o que é irônico? Ele deu uma risada sem humor. Helena adorava comida japonesa, especialmente sukiyaki, que é basicamente carne fervida. O comentário pairou no ar por um momento, até que um pequeno som escapou dos lábios de Ana, algo entre uma tosse e uma risada contida. Rafael olhou para ela surpreso, e então, como uma represa que cede sob pressão excessiva, ele também começou a rir. Primeiro apenas um tremor nos ombros, depois uma risada aberta, quase histérica. Meu Deus, conseguiu dizer entre gargalhadas. Ela teria achado isso hilário. Absolutamente hilário. Rose começou a sorrir, incerta se deveria se juntar ao riso ou se isso seria desrespeitoso. Mas havia algo contagioso na risada de Rafael,
Um homem claramente não acostumado a situações que fugissem de seu controle. Ela sempre dizia, continuou ele, enxugando uma lágrima que poderia ser de riso ou de dor, que eu era péssimo em planejamentos românticos, que eu pensava demais. E agora, ele ergueu o pulso. 5 anos carregando carne fervida, achando que era uma grande declaração de amor. Ana colocou gentilmente a mão sobre a dele. Às vezes os erros contam histórias mais verdadeiras que as perfeições. Rafael a olhou repentinamente sóbrio. O que quer dizer? Quero dizer, explicou Ana, que se o símbolo ajudou você durante esses 5 anos, o erro na tradução não diminui em nada seu valor. O que importa é o que ele representou para você. Rafael refletiu sobre as palavras, seus olhos agora fixos na tatuagem. Não sei. Parece uma mentira. Não é uma mentira, interveio Rose. É uma história. Uma história que agora ganhou um novo capítulo. O empresário franziu o senho, ainda não totalmente convencido. Seu olhar vagou para a janela, onde pedestres corriam para escapar da chuva. Preciso cobrir isso. É uma opção, concordou Ana. Mas antes de decidir, permita-me contar uma história. Rafael assentiu, intrigado. Quando eu tinha 20 e poucos anos, meu noivo faleceu em um acidente. Eu estava arrasada. Uma amiga japonesa me deu um amuleto tradicional, um omamori, para proteção. Carreguei-o por anos como conexão com ele. Só décadas depois descobri que não era um omamori de proteção, mas um para fertilidade. Um equívoco da minha amiga que não conhecia bem os tipos. Ana sorriu suavemente. Fiquei chocada no início. Depois percebi. Aquele objeto me confortou quando eu precisava, independentemente do que estava escrito nele. A história pareceu tocar algo em Rafael. Ele encarou as 2 mulheres, esses estranhas que agora pareciam intimamente conectadas à sua história pessoal. Posso perguntar algo pessoal? Disse Rose após um momento. O que sua filha Kiara acha da tatuagem? O rosto de Rafael se suavizou ao mencionar a filha. Ela acha bonito. Diz que é uma maneira de manter a mãe conosco. E como vocês lidaram com a ausência de Helena? Como família? Rafael hesitou, como se avaliando quanto deveria compartilhar. Foi difícil. Chiara tinha 19 anos quando aconteceu. Estava começando a faculdade. Eu mergulhei no trabalho. Construí um império enquanto ela terminava os estudos. Nos distanciamos por um tempo. E depois, incentivou Rose. Depois veio a tatuagem. Foi um ponto de virada. Ele sorriu fracamente. Parece ridículo agora, mas aquilo me fez falar sobre Helena abertamente. Compartilhar histórias. Chiara e eu nos reaproximamos através das memórias da mãe. Algo em sua expressão mudou ao perceber a implicação do que acabara de dizer. Meu Deus. Baseamos nossa reconexão em um erro de tradução. Não, corrigiu Ana firmemente. Basearam sua reconexão em memórias verdadeiras e amor verdadeiro. O símbolo foi apenas um catalisador, independentemente do que signifique literalmente. Rafael não parecia convencido. Preciso contar a ela. A verdade. Sim, provavelmente, concordou Rose, mas a maneira como você contar fará toda a diferença. Como assim? Você pode apresentar isso como uma tragédia, algo vergonhoso, explicou Rose, ou como uma reviravolta inesperada na história de vocês. Algo que, de certa forma, adiciona uma camada de humanidade. Rafael olhou para a garçonete com curiosidade renovada. Você não é uma garçonete comum, é? Rose deu de ombros, sorrindo. 15 anos servindo café e observando pessoas dá uma certa perspectiva sobre a vida. O empresário checou o relógio. Quase meio-dia. Preciso voltar ao escritório. Tenho uma reunião importante. Ele se levantou, deixando outra nota generosa sobre a mesa. Obrigado pelas 2 coisas, o café e a verdade. Voltará amanhã? Perguntou Rose. Rafael hesitou na porta. Não sei, preciso processar tudo isso. Quando ele saiu, Rose e Ana se entreolharam. Acha que ele ficará bem? Perguntou a garçonete. Ana sorriu com a sabedoria de seus anos. Aquele homem já sobreviveu a coisas piores que uma tatuagem equivocada. 3 dias se passaram, sem sinal de Rafael Allianz no Café Aroma. Rose se pegava olhando para a porta cada vez que o sino tocava, esperando ver o homem do terno impecável. No 4º dia, quando ela já estava convencida de que ele nunca mais voltaria,
A porta se abriu exatamente às 10h30 e lá estava ele. Parecia diferente, não em sua aparência, que continuava impecável, mas em sua energia. Havia uma leveza nova em seus ombros, como se tivesse depositado parte de seu fardo em algum lugar. Bom dia, Rose, cumprimentou ele com um sorriso genuíno. Dona Ana está? Ainda não chegou, mas deve estar aqui em breve. Rafael assentiu e sentou-se em sua mesa habitual. O mesmo café, por favor. Enquanto Rose preparava o café, observava Rafael discretamente. Ele havia tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa, deixando a tatuagem completamente visível, um gesto que parecia deliberadamente diferente de sua postura anterior. Aqui está, disse ela, colocando a xícara na mesa. Sente-se comigo um momento? Convidou ele. Rose assentiu, intrigada, e se acomodou na cadeira à frente dele. Contei para Chiara, disse Rafael sem preâmbulo, sobre a tatuagem. E como ela reagiu? Um sorriso genuíno se abriu no rosto dele. Primeiro ficou chocada, depois começou a rir. Não parou por quase 10 minutos. Disse que era... Ele fez uma pausa, como se saboreasse as palavras. A coisa mais Helena possível que poderia ter acontecido. A coisa mais Helena possível? Repetiu Rose, curiosa. Minha esposa tinha um senso de humor particular. Adorava quando as coisas saíam do planejado. Dizia que os melhores momentos da vida vêm dos desvios, não do script. Ele deu um gole no café. Nossa primeira viagem juntos foi um desastre logístico. Reservas erradas, bagagem perdida, tudo deu errado. Acabou sendo nossa viagem favorita. Rose sorriu. Ela parece ter sido uma pessoa especial. Era. Rafael passou o polegar sobre a tatuagem, mas desta vez o gesto parecia diferente. Não mais um toque reverente, mas quase carinhoso, como uma piada particular. Chiara disse algo interessante. Disse que, de certa forma, este erro honra a mãe dela melhor que qualquer homenagem perfeitamente planejada. O sino da porta anunciou a chegada de Ana, que sorriu ao ver Rafael. Voltou. Voltei, confirmou ele, e trouxe algo para mostrar a vocês. Do bolso interno do paletó pendurado na cadeira, Rafael retirou seu smartphone e abriu a galeria de fotos. Virou a tela para as duas mulheres, mostrando a imagem de uma mulher de cabelos castanhos ondulados e olhos vibrantes, com um sorriso que parecia iluminar o ambiente ao redor. Vestia um kimono colorido e fazia uma careta cômica para a câmera. Helena, apresentou ele simplesmente. É no Japão. Ela era linda, comentou Ana, observando a foto. E parecia muito divertida, acrescentou Rose. Rafael assentiu. Passando para outra foto. A mesma mulher, agora mais jovem, rindo enquanto comia algo em palitinhos. Primeira vez dela comendo sukiyaki. Achou a textura estranha, mas acabou adorando. As 3 pessoas na lanchonete riram, e Rafael passou para mais uma foto. Helena e ele. Mais velhos ao lado de uma jovem que claramente era Chiara, os 3 fazendo caretas para a câmera. Nosso último aniversário juntos, explicou ele com voz mais baixa, mas sem a dor aguda que antes acompanhava essas memórias. Ela insistiu na foto boba. Disse que já tínhamos fotos demais sendo sérios. Rose sentiu os olhos umedecerem, tocada pela história e pela transformação visível em Rafael. O que você decidiu fazer? Sobre a tatuagem. Rafael guardou o celular e olhou para o próprio pulso, para os caracteres japoneses que agora carregavam um significado completamente novo. Vou mantê-la, respondeu ele com convicção. Mas um sorriso enigmático surgiu em seus lábios. Estou planejando algumas adições. Ana inclinou a cabeça, intrigada. Que tipo de adições? Uma frase em inglês, logo abaixo. O amor está no riso, não na tradução. Rose e Ana trocaram olhares aprovadores. É perfeito, comentou a idosa. E tem mais, continuou Rafael, agora com um brilho quase travesso nos olhos. Chiara sugeriu que eu contasse a história. Não apenas para nós, como família, mas para todos. Como assim? Perguntou Rose, intrigada. Rafael endireitou-se na cadeira e por um momento a garçonete vislumbrou o homem de negócios, o estrategista. Estive pensando sobre o que você disse, Rose, sobre transformar o equívoco em narrativa. E percebi que talvez essa história possa ajudar outras pessoas. De que forma? Todos nós temos nossos momentos carne fervida, explicou ele.
usando a expressão com surpreendente naturalidade. Situações que parecem desastres, mal-entendidos que carregamos, equívocos que nos definem. E muitas vezes escondemos esses erros por vergonha, quando, na verdade, são eles que nos tornam humanos. Ana sorriu com aprovação. O wabi-sabi japonês. A beleza da imperfeição. Exatamente. Rafael pareceu animado por alguém compreender. Helena me ensinou sobre isso, mas eu nunca realmente entendi até agora. Então, como pretende compartilhar a história? Perguntou Rose. Rafael respirou fundo. Vou gravar um vídeo, contar tudo. O luto, a tatuagem, a descoberta, a decisão de manter o erro. E vou postar nas redes sociais da minha empresa. As duas mulheres o encararam com surpresa. Para um homem do calibre de Rafael Allianz, CEO de uma corporação, expor uma vulnerabilidade tão pessoal era algo extraordinário. Tem certeza? Perguntou Ana gentilmente. É uma história muito íntima. Tenho. A determinação em sua voz era evidente. Sabe, passei anos construindo uma imagem de perfeição. A empresa perfeita. A estratégia perfeita. Até a homenagem perfeita à minha esposa. E agora percebo como isso é vazio. Rafael olhou pela janela, para a cidade que começava a se aquecer sob o sol, que finalmente aparecia após dias de chuva. Quero que as pessoas saibam que mesmo alguém como eu, especialmente alguém como eu, carrega erros, equívocos e imperfeições, e que isso não diminui o valor da jornada. Rose sentiu uma admiração crescente pelo homem à sua frente. Em poucos dias ele havia passado de um executivo distante e ferido para alguém capaz de transformar sua vulnerabilidade em força. Acho que Helena estaria muito orgulhosa, disse ela sinceramente. Rafael sorriu. Um sorriso completo que iluminou seu rosto. Ela estaria rindo. Rindo muito. Ele olhou para o relógio. Preciso ir. Tenho uma reunião com a equipe de marketing em 1 hora. Vamos começar a planejar como contar essa história. Levantou-se, vestiu o paletó, mas desta vez deixou a manga arregaçada, a tatuagem visível. Voltarei para mostrar a vocês o vídeo quando estiver pronto. Quando a porta se fechou atrás dele, Rose e Ana permaneceram em silêncio por um momento, processando a transformação que haviam testemunhado. É incrível, comentou Rose finalmente, como algo aparentemente tão pequeno pode desencadear uma mudança tão profunda. Ana assentiu, com a sabedoria de seus muitos anos. Às vezes, Rose, a verdade mais simples é também a mais libertadora, especialmente quando essa verdade é carne fervida. E as duas mulheres caíram na risada, enquanto o sol finalmente se firmava no céu, prometendo dias mais claros pela frente. 2 semanas se passaram sem que Rafael aparecesse na lanchonete. Rose se perguntava o que teria acontecido. Se ele teria desistido da ideia do vídeo, se teria se arrependido de compartilhar algo tão pessoal com duas quase estranhas. Ela contava a história para Ana quase diariamente, relembrando os detalhes, especulando sobre os desdobramentos. Numa quinta-feira particularmente movimentada, quando Rose mal tinha tempo para respirar entre os pedidos do horário de almoço, a porta se abriu. O sino tilintou, quase inaudível em meio ao burburinho. Tiara Allianz entrou. Rose a reconheceu imediatamente das fotos que Rafael havia mostrado. A jovem de 20 e poucos anos tinha os mesmos olhos expressivos da mãe, mas a postura elegante e discreta do pai. Posso ajudar? Perguntou Rose aproximando-se. Você é Rose? A voz de Chiara era suave, mas direta. Uma combinação interessante. Sim, sou eu. Meu pai falou muito sobre você. Chiara sorriu. Ele está esperando no carro. Pediu que eu viesse buscá-la, se possível. E a dona Ana também. Rose franziu o senho, confusa. Buscá-la? Para quê? Para a exibição do vídeo. Está pronto. Chiara olhou ao redor. Dona Ana está aqui hoje? Sim, na mesa do canto. Rose apontou para a idosa, que lia um livro enquanto saboreava seu chá. Mas não posso simplesmente sair. Estou trabalhando. Chiara mordeu o lábio pensativa. Meu pai disse que poderia ser um problema. Por isso ele... Ela não completou a frase. Apenas sorriu enigmaticamente. Nesse momento, a porta da cozinha se abriu. E Theo, o filho do proprietário, apareceu vestindo um avental. Rose, pode ir. Meu pai disse que está tudo bem. Aparentemente alguém ligou para ele ontem e pagou pelo seu dia de folga. Rose olhou incrédula de Theo para Chiara,
que agora sorria abertamente. Seu pai fez isso? Ele pode ser bastante persuasivo quando quer, respondeu a jovem com um dar de ombros divertido. 15 minutos depois, Rose e Anna estavam sentadas no banco traseiro de uma Mercedes luxuosa, conduzidas por um motorista silencioso, com Chiara ao lado delas. O carro deslizava pelo centro de São Paulo, afastando-se do bairro da Liberdade em direção à Avenida Paulista. Para onde estamos indo exatamente? Perguntou Rose, ainda tentando processar a rapidez com que seu dia normal havia se transformado. Para o escritório da Allianz Corporação, respondeu Chiara. Meu pai vai apresentar o vídeo para alguns executivos e funcionários próximos, e insistiu que vocês duas deveriam estar lá. Anna ajeitou nervosamente o colar de pérolas que usava. Não estamos vestidas adequadamente para uma reunião corporativa. Chiara balançou a cabeça tranquilizadora. Não se preocupem com isso. Vocês são convidadas especiais. O carro parou em frente a um impressionante arranha-céu espelhado. O motorista abriu a porta e as 3 mulheres desembarcaram. Rose sentiu-se imediatamente deslocada. Com seu uniforme simples da lanchonete, em meio aos executivos de terno que entravam e saíam do edifício. Na recepção, foram recebidas por uma mulher jovem e elegante que as conduziu diretamente aos elevadores. Sr. Allianz está esperando por vocês na sala de conferências do 40º andar, explicou ela, inserindo um cartão especial no painel do elevador. Durante a subida, Rose observava Chiara discretamente. A jovem parecia perfeitamente à vontade naquele ambiente corporativo, mas havia algo em sua postura, uma leve tensão nos ombros, talvez, que sugeria que ela também estava nervosa com o evento. Como seu pai está? Perguntou Rose finalmente, quebrando o silêncio. Chiara considerou a pergunta por um momento. Diferente. De um jeito bom, eu acho, mais leve. Ela sorriu, mais parecido com como ele era quando mamãe estava viva. O elevador chegou ao 40º andar com um suave tilintar. As portas se abriram para um andar executivo impecavelmente decorado. Mármore, madeira escura, arte contemporânea nas paredes. No centro do espaço, visível através de portas de vidro, havia uma sala de conferências onde cerca de 20 pessoas estavam reunidas. Rafael estava de pé na cabeceira da mesa, conversando com um homem mais jovem. Ao ver as 3 entrando, seu rosto se iluminou. Chegaram. Ele veio ao encontro delas, abraçando a filha brevemente, antes de se voltar para Rose e Anna. Obrigado por virem. Significa muito para mim. Rose notou imediatamente a mudança nele. O terno continuava impecável, mas a gravata estava ligeiramente frouxa, o cabelo um pouco menos controlado. Que havia um brilho em seus olhos que não estava lá quando o conheceu. Este é um ambiente um pouco diferente da lanchonete, comentou Anna, olhando ao redor, impressionada. Rafael sorriu. É apenas um lugar diferente. As pessoas são as mesmas em qualquer lugar. Ele fez um gesto para que entrassem na sala. Venham, estamos quase começando. Dentro da sala de conferências, Rose e Anna foram apresentadas como as mulheres que mudaram minha perspectiva. Os executivos as olharam com curiosidade, provavelmente tentando entender como uma garçonete e uma idosa poderiam ter influenciado o poderoso CEO. Rafael bateu levemente em uma taça com uma caneta, chamando a atenção de todos. A sala silenciou. Obrigado a todos por estarem aqui hoje, começou ele, especialmente aqueles que vieram de outras filiais com pouca antecedência. Rose notou como a voz dele assumia um timbre ligeiramente diferente naquele ambiente, mais comandante, mais decisiva. Era fascinante ver esse outro lado dele. Como vocês sabem, nossa empresa sempre se baseou em valores de excelência, precisão e, admito, uma certa perfeição. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da sala. Hoje quero compartilhar algo que me fez questionar essa busca incessante pela perfeição. Rafael fez um gesto e as luzes da sala diminuíram. Uma tela desceu silenciosamente de um compartimento no teto. Este é um projeto pessoal que se transformou em algo maior. Após assistirem, gostaria de discutir como podemos incorporar essas ideias à nossa cultura corporativa. O vídeo começou. Na tela, Rafael apareceu sentado em um sofá de couro escuro, em um ambiente que parecia ser sua casa. Elegante, mas confortável. Ele olhava diretamente para a câmera.
Meu nome é Rafael Allianz, começou ele no vídeo. E esta é a história do meu maior erro de tradução. O que se seguiu foi uma narrativa belamente construída sobre Helena, seu amor pela cultura japonesa, sua partida precoce e a decisão de Rafael de tatuar amor eterno em japonês como forma de homenageá-la. Durante 5 anos, continuou ele no vídeo, arregaçando a manga para mostrar a tatuagem. Carreguei estes símbolos com orgulho. Mostrei-os em reuniões, em palestras motivacionais para minha filha. Eram minha âncora emocional, minha conexão com Helena. A câmera fechou no rosto dele, captando a mistura de emoções enquanto ele continuava. Até que, numa lanchonete comum, numa manhã chuvosa comum, descobri que o que está escrito aqui não é amor eterno. Houve uma pausa dramática. É carne fervida. Na sala de conferências, alguns executivos não conseguiram conter risadas surpresas. Outros pareciam chocados. Rose observava as reações, fascinada. No vídeo, Rafael também sorria. Sim, é exatamente essa a reação que tive depois do choque inicial. Riso. Porque Helena teria achado isso hilariante. Ele prosseguiu explicando seu processo. O choque inicial. A vergonha. A sensação de que tudo que havia construído em torno daquele símbolo era uma farsa. E então a revelação. Percebi que talvez esta seja a homenagem mais apropriada a Helena, uma mulher que sempre valorizou mais a autenticidade que a perfeição, que encontrava beleza nos erros e nos acidentes, que me ensinou, embora eu tenha demorado para aprender, que os momentos mais preciosos da vida raramente seguem o script. A câmera se afastou, revelando que agora Kiara estava sentada ao lado dele, sorrindo. Junto com minha filha, continuou Rafael, decidi não apenas manter a tatuagem, mas adicionar algo a ela. Ele mostrou novamente o pulso, onde agora, abaixo dos caracteres japoneses, havia uma frase em inglês elegantemente tatuada. O amor está no riso, não na tradução. E isso me levou a uma reflexão maior, prosseguiu ele. Quantas vezes em nossas vidas pessoais e profissionais nos agarramos à ideia de perfeição, escondendo nossos erros e fracassos, quando na verdade são essas imperfeições que nos tornam humanos, que criam conexões verdadeiras. O vídeo continuou por mais alguns minutos, com Rafael elaborando sobre como pretendia trazer mais dessa filosofia para sua vida e para a empresa. Valorizar a autenticidade sobre a perfeição, abraçar os erros como oportunidades de crescimento, criar espaço para o inesperado. As luzes se acenderam novamente quando o vídeo terminou. Houve um momento de silêncio, e então aplausos espontâneos encheram a sala. Rose percebeu que vários executivos tinham os olhos marejados, incluindo um homem particularmente austero, que parecia ser um dos diretores mais sêniores. Rafael levantou-se novamente. Obrigado. Este vídeo será compartilhado em nossas redes sociais corporativas amanhã. Mas antes quero ouvir de vocês. Como podemos trazer mais dessa humanidade para a nossa cultura? O que se seguiu foi uma das discussões mais sinceras que Rose já testemunhou. Executivos compartilhando histórias de erros que esconderam, oportunidades perdidas por medo de imperfeição. Momentos em que o inesperado trouxe os melhores resultados. Na verdade, comentou um deles, minha maior conquista profissional nasceu de um erro de programação. Estávamos desenvolvendo um software financeiro e um bug acabou criando uma funcionalidade que os clientes adoraram. Se tivéssemos seguido o plano original, nunca teríamos chegado àquele resultado. Outro executivo, uma mulher de meia-idade com um tailleur impecável, confessou: há 2 anos, enviei por engano uma proposta incompleta para um cliente importante. Estava mortificada, mas quando liguei para me desculpar, acabamos tendo uma conversa sincera sobre o processo, e isso nos aproximou. Hoje é nosso maior contrato. Rafael ouvia cada história com atenção genuína, assentindo, fazendo perguntas. Rose observava maravilhada com a transformação da sala de um ambiente corporativo formal para um espaço de compartilhamento autêntico. Em determinado momento, ele se virou para Rose e Ana. Gostaria que vocês compartilhassem como viram essa situação, do ponto de vista de quem estava do outro lado. Rose sentiu todos os olhares se voltarem para ela. Engoliu em seco, nervosa, mas então encontrou os olhos encorajadores de Rafael. Bem, começou hesitante,
O que me impressionou foi ver alguém tão importante receber uma notícia daquelas e, em vez de ficar na defensiva ou negar, permitir-se ser vulnerável. Primeiro veio o choque, claro, mas depois ela sorriu para Rafael. Depois veio a risada, e foi aí que percebi que ele ficaria bem. Ana complementou. Em minha longa vida, aprendi que os momentos de virada raramente vêm quando tudo está perfeito. Eles vêm quando algo quebra, e somos forçados a olhar os cacos com novos olhos. A reunião continuou por mais 1 hora, com discussões sobre como implementar essa nova filosofia na empresa, desde mudanças no processo de avaliação de desempenho até a criação de um espaço para compartilhamento de momentos, carne fervida nas reuniões semanais. Quando finalmente terminou, Rafael convidou Rose e Ana para um tour pelo edifício, seguido por um almoço no restaurante do último andar, com vista panorâmica para São Paulo. Vocês transformaram minha vida, disse ele enquanto observavam a cidade lá embaixo. Quero que saibam disso. Rose sorriu, sentindo-se ao mesmo tempo deslocada e perfeitamente à vontade naquele mundo tão diferente do seu. Acho que você já estava pronto para essa transformação. Nós apenas apontamos a tradução errada. Os três riram, compartilhando um momento de conexão que transcendia suas diferentes realidades. Na manhã seguinte à exibição do vídeo na empresa, Rose chegou ao trabalho como de costume. A lanchonete estava quieta, apenas 1 ou 2 clientes regulares tomando café antes de seguir para seus empregos. Ana ainda não havia chegado. Tudo parecia normal, como se o dia anterior, com seus carros luxuosos, elevadores espelhados e reuniões executivas, tivesse sido apenas um sonho. Rose estava limpando o balcão quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de Kiara Allianz. Já viu as redes sociais hoje? Intrigada, Rose abriu seu aplicativo de mídia social. Não precisou procurar muito. O vídeo de Rafael estava em destaque, compartilhado por milhares de pessoas, comentado em diversas línguas. A hashtag carne fervida estava entre os assuntos mais comentados. Meu Deus, murmurou ela, escrolando pelos comentários. O que foi? Perguntou Theo, que estava organizando os pães frescos. Lembra do cliente de terno que esteve aqui algumas vezes? O vídeo que ele fez viralizou. Theo deu de ombros, desinteressado. Para ele, era apenas mais uma história de internet. Mas para Rose, que havia testemunhado o nascimento daquele momento, era algo extraordinário. Ao longo do dia, ela continuou verificando as atualizações enquanto atendia clientes. O vídeo havia sido reproduzido por grandes portais de notícias, compartilhado por influenciadores, comentado em programas matinais. O que começara como um depoimento pessoal para uma pequena audiência corporativa havia se transformado em um fenômeno cultural. À tarde, Ana chegou com os olhos arregalados de espanto. Você viu? Perguntou ela, nem mesmo esperando pelo chá antes de puxar o celular. Minha sobrinha me ligou de Tóquio. O vídeo está repercutindo até lá. É inacreditável, concordou Rose. Quem diria que uma tatuagem equivocada geraria tudo isso? Enquanto conversavam, o sino da porta tilintou. Luca, um dos clientes regulares, entrou sorrindo mais que o habitual. Rose, não sabia que você conhecia o cara do vídeo da carne fervida, exclamou ele, aproximando-se do balcão. Rose sorriu, um pouco desconfortável com a súbita atenção. Conhecemos aqui na lanchonete. Foi nessa mesa que aconteceu. Luca apontou para onde Ana estava sentada. Foi, confirmou a idosa com um discreto orgulho. Luca parecia encantado. Tirou o celular do bolso e, sem pedir permissão, tirou uma foto da mesa. Minha irmã não vai acreditar quando eu contar. Era apenas o começo. Ao longo da tarde, mais e mais clientes entraram. Alguns regulares, outros claramente atraídos pela novidade, todos perguntando sobre Rafael, sobre a história da tatuagem, se aquela era mesmo a lanchonete do vídeo. Isso é uma loucura, comentou Rose com Ana depois de atender o 6º grupo de curiosos. A história realmente tocou as pessoas. Ana assentiu pensativa. As melhores histórias sempre fazem isso, especialmente as que nos mostram que não estamos sozinhos em nossas imperfeições. No final da tarde, quando a comoção havia diminuído um pouco, a porta se abriu mais uma vez. Rafael entrou, agora vestindo roupas mais casuais.
Calça jeans escura, camisa branca simples, sem gravata. Rose mal o reconheceu por um momento. Olá, cumprimentou ele sorrindo para as duas mulheres. Imagino que vocês já tenham visto? É impossível não ver, respondeu Ana. Você virou uma celebridade da noite para o dia. Rafael balançou a cabeça, parecendo um pouco atordoado. Nunca imaginei esse tipo de resposta. Pensei que seria apenas um vídeo corporativo, talvez com alguma repercussão no ramo empresarial. E agora está em todos os lugares, completou Rose. Até a lanchonete está mais movimentada. Pessoas vêm conhecer o lugar onde aconteceu. Ele pareceu genuinamente surpreso. Sério? Isso é inesperado. Você devia fazer uma parceria com o dono, brincou Ana. Café com nome de Carne Fervida. Os três riram, mas Rose podia ver que Rafael estava processando algo mais profundo que a súbita fama. A verdade, disse ele finalmente, sentando-se à mesa com elas, é que a resposta tem sido avassaladora. Não apenas a quantidade de visualizações, mas o conteúdo das mensagens que estou recebendo. Que tipo de mensagens? Perguntou Rose. Rafael tirou o celular do bolso e abriu o aplicativo de e-mail. Tenho recebido centenas. De todos os tipos de pessoas. Deixe-me ler algumas para vocês. Ele deslizou pelo dedo pela tela, selecionando uma mensagem. Seu vídeo me deu coragem para contar ao meu chefe sobre um erro que cometi há 3 meses e venho escondendo. Em vez de ser demitido, fomos capazes de corrigi-lo juntos. Obrigado por mostrar que a vulnerabilidade pode ser um caminho para a conexão, não para a vergonha. Rose assentiu, tocada. Rafael continuou com outra mensagem. Perdi minha esposa há 2 anos. Como você, criei rituais para lidar com a ausência. Seu vídeo me fez perceber que não precisam ser perfeitos para serem significativos. Obrigado. Ele deslizou para mais uma. Sou professor universitário. Mostrei seu vídeo para meus alunos hoje e tivemos a discussão mais honesta sobre fracasso e resiliência que já presenciei em 20 anos de docência. Ana enxugou discretamente uma lágrima. É lindo ver como sua história está tocando outras pessoas. Mas o mais surpreendente, continuou Rafael, são as histórias que as pessoas estão compartilhando com a hashtag. Estão chamando de momentos carne fervida. Situações em que um erro ou mal-entendido acabou levando a algo significativo ou transformador. Rose pegou seu próprio celular e abriu o aplicativo de mídia social procurando a hashtag. Estava repleta de depoimentos pessoais. Meu já na momento carne fervida. Entrei no avião errado e acabei conhecendo meu marido no voo para Recife, quando deveria estar indo para Fortaleza. Meu filho escreveu espinafres em vez de espinhas em sua redação escolar sobre adolescência. A professora achou tão engraçado que a leu em voz alta. E hoje, 10 anos depois, ele é escritor de comédia. Momento carne fervida. Errei completamente a receita do bolo de aniversário da minha mãe. O resultado foi tão ruim que viramos piada na família, mas agora fazemos um bolo desastre todo ano de propósito. Tradição familiar nascida do erro. Faz-se momento carne fervida. É incrível, comentou Rose, passando o celular para Ana ver mais exemplos. As pessoas realmente se conectaram com a ideia. Rafael assentiu, com uma expressão de espanto e gratidão. Nunca pensei que algo tão pessoal pudesse ressoar com tantas pessoas diferentes. É porque todos nós temos nossas tatuagens. Equivocadas, observou Ana. Metafóricas ou literais. Nesse momento, o sino da porta anunciou a entrada de um homem alto e esguio de aproximadamente 60 anos, vestindo roupas simples, mas elegantes. Ele parou na entrada, olhando ao redor até localizar Rafael. Aaron, cumprimentou Rafael, levantando-se para abraçar o recém-chegado. Obrigado por vir. Não perderia isso por nada, respondeu o homem com um leve sotaque estrangeiro. Rafael voltou-se para Rose e Ana. Este é Aaron Muller, um velho amigo e... o tatuador. Rose e Ana trocaram olhares surpresos. Este era o homem responsável pelo equívoco que havia desencadeado toda a história. Aaron se aproximou, estendendo a mão para cumprimentá-las. É um prazer conhecer as mulheres que ajudaram a transformar meu maior erro profissional em algo tão positivo. Ana apertou sua mão, observando-o com curiosidade. Você é japonês? Aaron sorriu. Não, sou alemão, na verdade. Estudei caligrafia japonesa por alguns anos, mas claramente
Ele olhou para o pulso de Rafael. Não o suficiente. Rafael indicou que o amigo se sentasse com eles. Aaron me procurou depois de ver o vídeo, para se desculpar inicialmente. Fiquei mortificado, admitiu o tatuador. Quando vi o vídeo, reconheci imediatamente o trabalho como meu. E o erro também. Trocei os caracteres. Uma vergonha para quem se dizia especialista. Mas então, continuou Rafael, percebemos que há uma camada adicional nessa história. Contei para ele sobre nossa conversa aqui sobre como o erro acabou sendo mais significativo que a versão correta teria sido. Aaron assentiu. Foi um alívio incrível ver que meu erro não causou apenas dor, que de alguma forma estranha acabou sendo apropriado. Convidei Aaron para conhecer vocês, explicou Rafael, porque ele tem uma proposta interessante. O tatuador inclinou-se para a frente com um entusiasmo evidente. Depois que o vídeo viralizou, meu estúdio tem recebido dezenas de pedidos para tatuagens com a frase "O amor está no riso, não na tradução". Pessoas querendo homenagear seus próprios momentos carne fervida. Rose arregalou os olhos. Sério? As pessoas querem tatuar isso? Sim, confirmou Aaron. E aqui está minha ideia. Para cada tatuagem com essa frase que eu fizer, doarei metade do valor para uma organização que apoia pessoas em luto. Uma forma de transformar meu erro em algo que realmente ajuda. Ana sorriu visivelmente tocada. Que ideia maravilhosa. Pensei também, acrescentou Rafael, em criar uma fundação. Algo com o nome de Helena, focado em programas que usam arte e expressão criativa como ferramentas de processamento do luto. Rose notou como o rosto dele se iluminava ao falar da esposa, não mais com a dor aguda que vira no primeiro dia, mas com uma espécie de alegria nostálgica, como se Helena de alguma forma estivesse presente naquele momento, naquela conversa. O que acham? Perguntou ele olhando para Rose e Ana. Acho que é perfeito, respondeu Rose sinceramente. Ou melhor, perfeitamente imperfeito. Os quatro riram, compartilhando um momento de conexão que parecia improvável apenas algumas semanas antes. Um empresário, um tatuador, uma garçonete e uma professora aposentada, unidos por uma tradução errada e seus desdobramentos inesperados. O mais irônico, comentou Aaron, olhando para a tatuagem no pulso de Rafael, é que agora, com toda essa história, esses caracteres realmente significam amor eterno. Não pelo que está escrito, mas pelo que representam. Rafael assentiu, passando o polegar sobre a tatuagem. O mesmo gesto que Rose notara no primeiro dia, mas agora carregado de um significado completamente novo. Helena adoraria essa reviravolta, disse ele suavemente. Ela sempre dizia que as histórias mais interessantes nunca seguem o roteiro. Fora da lanchonete, o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Dentro, quatro estranhos unidos pelo acaso compartilhavam histórias, risadas e a estranha magia dos erros que acabam levando a caminhos inesperados. 2 meses se passaram, e a lanchonete Café Aroma não era mais apenas um estabelecimento de bairro. Havia se tornado um ponto de peregrinação para pessoas que queriam conhecer o local onde a história da carne fervida começou. Rose agora passava parte do seu dia tirando fotos com clientes, mostrando a famosa mesa onde Ana revelou o verdadeiro significado da tatuagem e contando a história para quem ainda não a conhecia completamente. Victor, o dono da lanchonete, inicialmente cético sobre toda essa atenção, agora sorria satisfeito com o aumento do movimento. Tinha até mesmo criado um menu carne fervida, com itens como café da revelação e sanduíche da imperfeição perfeita. Na parede, havia emoldurado uma foto de Rafael, Rose e Ana, com os 3 sorrindo para a câmera. Numa manhã de sábado particularmente movimentada, Rose estava servindo uma mesa quando Ana entrou segurando um jornal. "Você já viu isso?" perguntou a idosa, praticamente jogando o jornal sobre o balcão. Rose olhou para a manchete. Empresário da carne fervida lança fundação em homenagem à esposa. Abaixo, uma foto de Rafael ao lado de Chiara, ambos sorrindo diante de um banner com o nome Fundação Helena Allianz, a beleza do imperfeito. "É hoje a inauguração", lembrou Ana. "Fomos convidadas, esqueceu?"
Rose bateu na testa. Com essa loucura aqui, nem tive tempo de pensar nisso. Mas não posso simplesmente sair. Olhe para esse movimento. Victor, que estava ouvindo a conversa, aproximou-se. Vá, Rose. Contratei 2 novos atendentes justamente para isso. Além do mais, você é praticamente uma embaixadora da lanchonete agora. Após alguma persuasão, Rose finalmente concordou. Trocou o uniforme por um vestido simples, mas elegante, que havia comprado especialmente para a ocasião. E 1 hora depois, ela e Ana estavam a caminho do Centro Cultural, onde aconteceria a cerimônia de inauguração da fundação. O local estava decorado com elegância discreta, flores em tons suaves, banners com o novo logotipo da fundação, que Rose notou com um sorriso, incorporava os caracteres japoneses de carne fervida como elemento central do design. A sala principal estava preenchida com uma mistura interessante de pessoas, executivos em trajes formais, artistas com visuais alternativos, profissionais de saúde mental, todos conversando animadamente. Rose. Hannah! A voz de Kiara soou atrás delas. A jovem aproximou-se para cumprimentá-las com abraços genuínos. Que bom que vocês vieram. Papai está procurando por vocês. Kiara as conduziu através da multidão até uma sala lateral mais tranquila, onde Rafael conversava com uma mulher de cerca de 50 anos, cujo rosto mostrava uma curiosa mistura de traços orientais e ocidentais. Ah, vocês chegaram. Rafael sorriu amplamente ao vê-las. Vestia um terno azul escuro, mas sem gravata. Um pequeno desvio do executivo impecável que havia entrado na lanchonete meses antes. Quero apresentar vocês a alguém muito especial. Esta é Olivia Hollins, irmã de Helena. A mulher estendeu as mãos para Rose e Ana, com um sorriso que imediatamente lembrou o de Helena nas fotos que Rafael havia mostrado. Finalmente conheço vocês duas. Rafael não para de falar sobre como vocês transformaram sua vida. O prazer é nosso, respondeu Ana, claramente encantada. Sua irmã deve ter sido uma pessoa incrível. Era, confirmou Olivia, e havia uma suavidade em sua voz que sugeria que, mesmo após anos, a dor da perda permanecia, apenas transformada em algo mais gentil, e teria adorado essa história toda, especialmente a parte da carne fervida. Ela olhou para o pulso de Rafael, onde a tatuagem agora estava abertamente exibida, complementada pela nova frase em inglês. Olivia é nossa diretora de programas culturais, explicou Rafael. Ela tem experiência em arte-terapia e vai coordenar nossas iniciativas criativas. A irmã de Helena assentiu. Estamos desenvolvendo programas que usam expressão artística como ferramenta para processar o luto. Pintura, escrita, música, até mesmo tatuagens. Isso é maravilhoso, comentou Rose sinceramente. Nesse momento, um jovem assistente aproximou-se para informar que a cerimônia estava prestes a começar. Rafael pediu licença, precisando fazer os preparativos finais. Vocês vão sentar na primeira fila, com a família, informou Kiara, conduzindo-as para o auditório principal. Rose hesitou. Mas nós não somos família. Depois de tudo o que aconteceu, interrompeu Kiara com firmeza. Vocês são praticamente da família. O auditório estava cheio. Centenas de pessoas ocupavam as cadeiras e, mais ainda, permaneciam de pé nos fundos. Rose reconheceu alguns rostos das notícias. Empresários conhecidos, uma ou outra celebridade, figuras políticas. Havia também pessoas comuns, muitas segurando pequenos broches com o símbolo da fundação. Quando todos estavam acomodados, as luzes diminuíram e Rafael subiu ao palco. A plateia silenciou em respeito. Boa tarde a todos, começou ele, sua voz clara e firme. Obrigado por estarem aqui neste dia tão significativo para mim, para minha família e, espero, para muitas outras pessoas no futuro. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do auditório. Há 3 meses eu era um homem diferente, um homem que pensava ter encontrado uma forma perfeita de homenagear um amor perdido. Ele ergueu o pulso mostrando a tatuagem. O que eu não sabia era que carregava um erro que acabaria se revelando muito mais verdadeiro que qualquer perfeição planejada. A história já era conhecida por quase todos ali, mas a maneira como Rafael a contava, com humor, vulnerabilidade e profundidade, fazia parecer nova. Ele falou sobre Helena, sobre como ela celebrava a imperfeição,
sobre como seu legado mais importante talvez fosse justamente essa aceitação do que não sai conforme planejado. Esta fundação, continuou ele, nasce não apenas da minha história pessoal, mas das milhares de histórias que vocês compartilharam conosco desde que o vídeo foi divulgado. Histórias de erros que se transformaram em bênçãos, de desvios que levaram a destinos melhores que os planejados, de imperfeições que revelaram verdades mais profundas. No telão atrás dele, apareceram imagens de pessoas comuns contando suas próprias histórias de momentos carne fervida. Um jovem mostrando como um acidente de carro o levou a uma carreira em fisioterapia. Uma idosa explicando como um diagnóstico equivocado acabou salvando sua vida, quando a levou a exames mais detalhados. Um casal rindo ao contar como seu primeiro encontro foi um desastre completo, mas resultou em um casamento de 30 anos. O que todas essas histórias nos mostram, prosseguiu Rafael, é que talvez a vida não seja sobre evitar erros e imperfeições. Talvez seja sobre aprender a vê-los como parte do design, não como falhas no sistema. Ele então apresentou os principais programas da Fundação: workshops de arte para pessoas em luto, bolsas para estudantes de terapias expressivas, um centro de pesquisa sobre processos criativos de cura, e um programa de microbolsas para projetos que celebrassem a beleza do imperfeito. E agora, concluiu ele, gostaria de convidar ao palco duas pessoas sem as quais nada disso existiria. Rose e Ana, por favor. Rose sentiu o rosto queimar enquanto todas as atenções se voltavam para elas. Ana pegou sua mão, dando um apertão encorajador, e as duas fizeram seu caminho até o palco, onde Rafael as recebeu com abraços calorosos. Estas duas mulheres extraordinárias, apresentou ele para a plateia, tiveram a coragem de dizer uma verdade difícil a um estranho, e a sabedoria de transformar essa verdade em algo curativo em vez de doloroso. Rose, desconfortável com tanta atenção, tentou dar um passo para trás, mas Rafael gentilmente a trouxe para a frente. Rose trabalha há 15 anos em uma lanchonete, continuou ele. Todos os dias ela serve café e observa a vida acontecer ao seu redor. Hannah é professora aposentada de línguas orientais que compartilha seu conhecimento com generosidade. Pessoas comuns, vocês diriam. Mas foram essas pessoas comuns que mudaram a trajetória